A votação para presidente na Venezuela foi no último domingo, mas a história da eleição está muito longe de acabar. A oposição acusa o governo de Nicolás Maduro de fraudar o resultado e convocou protestos que já deixaram uma dezena de mortos no país. Confira na reportagem do editor de Internacional, Fabrício Naitsky. O clima de tensão estava no ar. Apesar dos dois candidatos terem falado em uma votação tranquila durante o domingo, Nicolás Maduro e Edmundo Gonçalves tiveram caminhos bem diferentes após o fechamento das urnas. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, Maduro venceu as eleições com 51,2% dos votos, enquanto Gonçalves teria somado 42,2%. Líder da oposição, Maria Corina Machado alertou para uma possível fraude, cobrando que os órgãos oficiais publicassem as atas eleitorais, o equivalente aos boletins de urna, comprovando o resultado do pleito. As atas não apareceram. Maduro foi proclamado presidente no dia seguinte e os protestos começaram. Em bairros populares, como em Petare, um tradicional reduto chavista nos subúrbios de Caracas, panelaços foram registrados, além de grandes passeatas. A repressão foi imediata. Com forte presença policial, pelo menos 11 pessoas morreram em todo o país, mas organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, falam em pelo menos 20 vítimas nos primeiros dias. Maduro culpou Gonçalves e Corina Machado por incitarem a violência. O discurso foi reverberado por nomes ligados ao governo, como o presidente do Congresso, Jorge Rodríguez, e o general Vladimir Padrino, que falou em tentativa de golpe de Estado. A indefinição com as eleições e as suspeitas de fraude preocuparam a comunidade internacional, que também reagiu rapidamente. Ainda durante o domingo, os governos de Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai emitiram uma nota conjunta pedindo uma revisão completa e transparente dos votos. Os países se negaram a reconhecer a vitória de Maduro e tiveram seus corpos diplomáticos expulsos da Venezuela como retaliação. Colômbia e México permaneceram neutros, apesar de cobrarem a publicação das atas eleitorais. O mesmo serve para o Brasil, que assumiu a custódia das embaixadas argentina e peruana em Caracas, que envolve os asilados políticos na sede da Argentina desde março. A ação foi elogiada por Javier Milei, que destacou os laços de amizade entre os países. Internamente na Venezuela, o reconhecimento do resultado foi colocado ainda mais em xeque após a oposição afirmar ter encontrado mais de 70% das atas eleitorais, que dariam a vitória a Edmundo Gonçalves em uma contagem paralela. Já o Carter Center, um grupo americano de observadores internacionais convidado pelo governo Maduro, disse que a disputa não pode ser considerada democrática. Nos Estados Unidos, a Casa Branca já discute a ampliação das sanções financeiras à Venezuela. O assunto foi um dos temas da conversa entre Joe Biden e Lula no meio da semana, com a possibilidade sendo cogitada também por líderes europeus. Novas sanções podem pressionar ainda mais a economia venezuelana, fragilizada depois dos primeiros embargos impostos em 2017. Isolado diplomaticamente e com dificuldades para negociar, o governo viu a produção de petróleo despencar nos últimos anos, ficando abaixo de 1 milhão de barris por dia. Mas os aliados de Maduro podem ajudar a sustentar o Palácio Miraflores. A China, por exemplo, foi um dos primeiros países a reconhecer o resultado e deve seguir importando petróleo. As negociações também continuam com Rússia e Irã, principais destinos das exportações da Venezuela. A oposição promete continuar lutando para que os resultados sejam publicados com o reconhecimento das atas, mas a expectativa é de que o governo tente sufocar as manifestações e manter as prisões políticas. A única certeza é de que, na Venezuela, as eleições ainda estão longe de chegar ao fim. Quem acompanha a programação da Jovem Pan está acostumado a ver o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é um habituê dos nossos telejornais. Hoje eu tenho o privilégio de tê-lo aqui, porque, em geral, ele nos atende pelas telas. Ele mora na China, onde leciona para futuros diplomatas
com um olhar para a América Latina. E é uma incrível coincidência ele estar nesse momento aqui, passando uma temporada no Brasil, justamente quando a gente tem o Jovem Pan Internacional, que vai falar sobre a Venezuela, porque ele também passou períodos na Venezuela. Ele conhece o país de dentro para fora, principalmente durante o período chavista. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nessa introdução, falei algum dado errado? Não, tudo correto. Um prazer estar com você, Marcelo. Prazer é todo nosso, sempre. Queria começar mostrando um mapa que aponta a distribuição, até o momento, do reconhecimento internacional. Então, nessa mancha verde, que a gente tem claramente representada aqui, a Rússia, a China, o Irã, olhando para as Américas, em rosa, aqueles países que sinalizaram alguma estranheza com o processo eleitoral na Venezuela, pedem a divulgação das atas e, principalmente, em vermelho, como a Argentina e, mais recentemente, os Estados Unidos, dizendo não. Há indícios claros de que o opositor, a oposição, foi a vencedora e que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não está sendo 100% transparente. Professor, olhando agora o mundo, então vamos olhar a Venezuela de fora para dentro. O que isso significa para o capital político do Nicolás Maduro? Ele passa a figurar como um pária internacional. Mas isso reflete algum problema interno para ele? Não, o reconhecimento de um país, o reconhecimento de um governo de um país no direito internacional é algo importante, justamente perante a comunidade internacional, no sentido de legitimar aquele regime. Mas a gente sabe que muitas vezes esta legitimação, este processo de reconhecer ou não algum governo, não tem um impacto doméstico. Perfeito. Se você recordar alguns anos atrás, quando o Guaidó foi reconhecido como presidente da Venezuela, havia muitos países que reconheciam isso, mas isso não se transformou em nada efetivo. Eu sempre comento que no processo de reconhecimento, a coisa mais importante é você olhar a foto de quem está na repartição pública. Ou nas embaixadas. Ou em qualquer embaixada pelo mundo, não é? Então a gente sabe que isso aqui é um ato muito político e eu concordo que muitas vezes até você pode querer aumentar a pressão, transformar a Venezuela num pária, mas eu acredito o seguinte, Marcelo, aumentar as sanções vai resolver alguma coisa? Talvez não, né? Se você pegar essa ilhazinha aqui, eles estão as sanções há muito mais tempo e reconhecimento, não reconhecimento de governo não afetou nada. Perfeitamente. Então, esse que é o grande problema. É um ato político, é uma manifestação política, mas que não tem uma repercussão interna. Outra coincidência é que o professor Marcos também passou períodos na Venezuela. Eu tive o privilégio de ir à Venezuela algumas vezes como repórter e sempre que havia uma dúvida de alguma imposição feita pelo governo, alguma dúvida no processo eleitoral, a gente esperava uma convulsão social. Protestos acontecem, são firmemente reprimidos, violentamente respondidos pela força de segurança, o exército ou a polícia. Professor, a gente já teve cenas, inclusive o número de mortos já alcança a casa da dezena. Então, há manifestações com essa resposta violenta por parte do Estado. Qual é o risco de um levante social contra o governo? E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. Com a Venezuela, durante o chavismo, que completa 25 anos, ter 2.000 generais por baixo da chancela do presidente, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, dá a ele uma segurança de se manter no poder? Ele tem o exército na mão? Não só isso, né, Favale? Se comparar aqui com o número de generais na ativa, você não pode deixar de considerar o fato de que, ao longo dos últimos 25 anos, o chavismo, o madurismo, tem controlado a máquina estatal. Perfeito. Então, não é somente o exército, através do exército, que Maduro controla a Venezuela. Ele controla isso através dos tribunais militares, dos tribunais civis, né, da Suprema Corte. Ele tem o controle da administração pública. É por essa razão que, mesmo que você tenha um novo presidente eleito na Venezuela, o processo de desintoxicar a máquina, né, de você limpar a máquina, vai demorar uma quantidade enorme de anos, porque você tem aí um grupo, uma elite que se formou ao redor do chavismo e do madurismo. Então, 2.000 generais nada mais representa do que uma elite de um país que está acostumada com esses benefícios. E a única forma de você se livrar deste problema é se houver uma questão de anistia, né? Se você fizer
uma anistia de maneira que quem está apoiando o regime agora sinta que numa mudança não vai ser prejudicado, como aconteceu no Brasil, e é isso que nós temos que reconhecer, que foi o processo brasileiro de anistia, ou o banho de sangue que o Maduro comentou a respeito. Perfeito. Porque para você tirar esses 2.000 generais e eles perderem os benefícios que eles têm, só com banho de sangue ou com uma tremenda negociação através de anistia. O professor Marcos chamou a atenção, mas eu vou reforçar esses números. Claro, 2.000 generais chama a atenção, mas o que eu quero destacar é a proporcionalidade. São 95 mil militares na ativa na Venezuela, comandado por 2.000 generais. No Brasil, são 200 mil efetivos uniformizados, estou tirando a parte dos aposentados, claro, comandados por 360 generais na ativa. E nos Estados Unidos, que só é passada pela China o número de infantaria, é uma enorme infantaria, 2 milhões de militares entre homens e mulheres, comandados por pouco mais de 600 generais. De volta, né? A Venezuela tem 2.000 generais, mas ainda falando de segurança pública, do controle do Estado por parte de um presidente totalitário que tem uma ferramenta importante, que são as Forças Armadas. O que me chama a atenção e que me dá um certo medo, professor, é isso aqui. A Milícia Nacional Bolivariana, isso foi criada pelo chavismo, é uma espécie de reservistas armados, treinados, ganham ali uma ajuda de custo, mas é uma parte da população que não conseguiu entrar para a polícia ou para as Forças Armadas porque não tem o biotipo físico necessário, que já passaram da idade, mas foram agregados a essa tropa. Isso começa nos anos 2000 e que hoje tem algo em torno de 55 mil contingentes que poderiam ser convocados pelo presidente num caso de uma instabilidade nacional ou uma guerra civil. Isso é um componente que chama atenção. O que o senhor acha, professor? Me dá a impressão, e você sabe que internacionalmente nós temos o grupo dos mercenários, não é? Que é uma realidade internacional. Aquele grupo russo ficou famoso. Grupo Wagner. O grupo Wagner. Os Estados Unidos também tinha. Também tem. Então existem os grupos assim que agem internacionalmente. A impressão que a gente tem, não é? A semelhança da guarda iraquiana que você tem, perfeito. Não é? Nesse sentido de proteger o regime, a impressão é de que é um grupo de mercenários, não é? Reconhecidos pela sociedade, cuja função é a manutenção do status quo. Então você vê, eu tenho que lidar com o exército, tentei que administrar a situação política do país e eu tenho outra questão além disso. Então, por essa razão que eu falo, reconhecimento internacional ou não, o grande desafio é que o processo de transição e de mudança na Venezuela é complexo. Não é só um país dizer que não reconhece o regime ou que reconhece o outro, porque isso aqui, e aqui é uma função importante que o Brasil até poderia ter, é justamente a questão de você ser um grande mediador, porque você precisa colocar todos estes na mesa de negociação justamente para que Maduro possa sair e estes grupos sintam que vão conseguir existir e coexistir no regime futuro. Então, por essa razão, são coisas que dificultam ainda mais o processo de paz.